Meus queridos alunos, vamos conversar um pouquinho sobre a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, nós vamos tentar entender, porém nós não vamos considerar o movimento de rotação da Terra, tá certo? Vamos considerar, trabalhar com ela puramente, sem nenhum outro efeito a não ser o efeito das massas, tá ok? Que é o que a princípio nós vamos precisar bastante dos nossos problemas de segundo grau. Mais pra frente eu vou gravar um outro vídeo, aí fazendo o negócio um pouquinho mais completo. Tá certo? Então vamos lá. Qual é a grande ideia, qual foi o grande detalhe? Bom, toda essa brincadeira começou numa análise, num trabalho maravilhoso feito por Sir Isaac Newton, tá? No final de 1600, por 1680 alguma coisa. Newton publicou um trabalho sobre a gravitação universal, sobre força da gravidade. O que é isso na realidade? O que o Newton fez? O Newton pegou trabalhos de Kepler, que foram trabalhos totalmente empíricos, feitos através de observações, e alguns trabalhos de Galileu. E através dos trabalhos de Kepler e de Galileu, analisando, ele percebeu que corpos que têm massa sofrem força de atração. Qualquer corpo que tem massa. Dois corpos que têm massa se atraem obrigatoriamente. É uma característica dos corpos, é uma propriedade dos corpos. Então, por exemplo, eu e computador nos atraímos, eu e a mesa, eu e a parede, você e a mesa, você e a cadeira, você e seu computador. Você tem massa? Tem. A mesa tem massa? Tem. Sofrem atração. Tá? E como é que é dado isso? Como é que nós podemos calcular isso? Então é o seguinte, olha só, imagine que eu tenho aqui um corpo, tá? Eu vou chamar de corpo número 1, olha lá, corpo número 1, e esse corpo número 1 ele tem uma determinada massa m grande, tudo bem? Tá? E um outro corpo que eu vou colocar aqui, que seria um outro corpo, que eu vou chamar de corpo número 2, olha lá, corpo número 2, que tem uma determinada massa m pequena. O que o Newton concluiu e mostrou para nós e apresentou para nós que, na realidade, esses dois corpos, por terem massa, o fato de terem massa, faz com que eles sofram entre si uma força de atração. Eles são atraídos. Muito bem. De tal maneira que eu vou representar aqui, para ficar mais fácil para nós, vamos representar da seguinte maneira. Olha só. Aqui, bem na linha que une os seus centros, tá? Aquele corpo número 2 atrai o corpo número 1 e o corpo número 1 atrai o corpo número 2. Então, aquele corpo 2 faz no corpo 1 uma força de atração. Está puxando o corpo para lá, ó. Tá? Puxando ele para lá. E o 1 está atraindo o 2, puxando o 2 para cá. Então eu posso escrever assim, olha lá, força que o corpo 1 faz no corpo 2. Olha só. Força que o corpo 1 faz no corpo 2. Tá? É uma grandeza vetorial, né? Tem direção e tem sentido, tá certo? Aqui é a força que o corpo 2 faz no corpo 1. Ó, força que o corpo 2 faz no corpo 1. Então eles se atraem, né? E um detalhe interessante que o Newton observou é o seguinte. Primeiro, como que você pode calcular o valor dessa força? Bem, eu posso calcular o valor da força? Primeiro, um detalhe muito importante, tá, gente? Ele percebeu que a força com que o 2 atrai 1 é exatamente igual à força com que 1 atrai 2. Exatamente igual. Então, o valor numérico, ó, o valor numérico, o módulo, a intensidade das duas forças são exatamente os mesmos. Olha lá, exatamente os mesmos. Igualzinho, tá? Ô peixe, mas um tem uma massa grandona, outro tem uma massa pequenininha, um tem uma imensa massa, outro tem uma... Não tem problema. Por quê? A força depende da massa dos dois. Da massa dos dois, tá? E essa força, ele chamou de força gravitacional. Então, é isso que passou a ser chamado de força gravitacional. É a força de atração entre corpos que possuem massa. Perfeito? Então, vamos lá. Como é que nós podemos calcular, peixe? Bom, ele percebeu e nos passou exatamente o seguinte, ó. A força gravitacional, ela depende, primeiramente, ela depende da massa dos dois corpos. Então veja, gente, que automaticamente, se eu mudar a massa de um deles, eu mudo o valor da força que aparece nos dois. Eu mudo o valor da força que aparece nos dois. Tá ok? Beleza. Bom,
depende inversamente da distância entre eles, ó. Depende inversamente da distância entre eles ao quadrado. Então a força gravitacional é o inverso do quadrado da distância entre os dois corpos, que tem massa. Perfeito? E depende, moçada, de uma constante. Um valor que é uma constante universal. Qualquer lugar do universo que você vá, a constante é a mesma. Essa constante nós costumamos chamar de G. Você pegar a literatura de modo geral chama de G, tá? E esse G, ele tem um valor muito específico. Esse G, ele é aproximadamente igual a 6,67 vezes 10 a menos 11. Tá? O que, peixinho? Qual é a unidade? Legal, a unidade é Newton, metro quadrado por quilo ao quadrado. Tá? Olha só, essa é a unidade do G, que é uma constante que vai valer sempre. O valor do G não vai mudar nunca. Perfeito? Então, o que nós vimos nessa introdução? Que todos os corpos que sofrem massa sofrem uma força de atração entre si. Isso é a força gravitacional. Tá? Agora vamos fazer o seguinte. Toda força, a gente sabe também da segunda lei de Newton, que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então aqui, cada um dos corpos sofre uma força, estamos desprezando todas as outras, toda qualquer outra força que está aqui, essa força seria a força resultante, a gravitacional seria a força resultante. Então o que nós sabemos lá da lei de Newton, da segunda lei de Newton, né? do princípio fundamental de dinâmica, tá? Nós sabemos que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então nós vamos fazer o seguinte, gente, vamos desconsiderar a força que esse corpo faz nesse. Vamos analisar só a força que está acontecendo nesse corpinho aqui, ó. A força nele, tá? Bem, essa força é a força gravitacional. Essa é a força gravitacional, tá? Então vamos lá. Esse corpo vai sofrer uma forcinha, uma força que é dado por, olha só, G vezes a massa do outro corpo, a massa dele, dividido por D quadrado. Tá certo? Tá aqui. Isto aqui é igual a massa dele vezes a aceleração. Tá? Então, muito bem. Ora, se você prestar atenção, a massa dele aparece aqui e a massa dele aparece aqui. Então, obviamente, nós podemos cancelar. Isso quer dizer, gente, ó, quando eu cancelo isso aqui, eu consigo calcular com que aceleração que esse corpo sofre devido à força de atração desse. Então esse corpo atraindo aquele faz com que ele adquira uma aceleração em direção ao outro corpo, tendendo a bater no outro corpo, tá? Essa aceleração nós chamamos de A. Então essa aceleração ela é dada por G irmão sobre D quadrado. Muito bem. Isso de uma maneira geral é o que acontece, tá? Porém agora vamos falar especificamente no caso nós e Terra, corpos e Terra, tá? Ou corpos e planetas, de uma maneira geral. Todo planeta, como no caso da Terra, exerce uma força nos corpos, que é o que nós analisamos aqui, que é a força gravitacional. Por quê? Porque todo planeta tem massa, e nós temos massa. Então todo corpo que tem massa é atraído pelo planeta que também tem massa. Tá? Essa força de atração nos planetas é chamada de força gravitacional. Então, a força com que os planetas atraem o corpo, força gravitacional. Logo, eu consigo que cada corpo, ele sente uma aceleração chamada de aceleração gravitacional. Tá? E essa aceleração gravitacional nós costumamos chamar de G. Olha lá, de G. Tá? Então eu digo o seguinte, todo corpo é atraído por um planeta, tá? No caso, nós somos atraídos pela Terra, como nós vamos falar especificamente da Terra e dos corpos aqui na Terra, então vamos lá, tá? A Terra atrai os corpos, dando a eles uma aceleração, gerando neles uma aceleração, que é a chamada aceleração da gravidade. Essa aceleração é dada por G, irmão, sobre D ao quadrado. Olha só, tá? Então, isto aqui é o que nós chamamos de aceleração da gravidade, tá?
Se nós colocarmos, se nós procurarmos aí no nosso compêndio a massa da Terra, tá? Lembrando que o G é sempre esse valor, se nós pegarmos a massa da Terra e a distância de um corpo até a Terra, então, gente, observemos o seguinte, se nós colocarmos aqui o valor do G e o valor da massa da Terra, veja que a aceleração da gravidade vai depender diretamente da distância do corpo até a Terra, tá? Vamos fazer uma análise um pouquinho melhor aqui no seguinte aspecto. Vamos considerar que a Terra ela tem um raio R. Olha só, esse R seria o raio da Terra, tá? Ok? E vamos considerar aqui a altura desse corpo, a distância deste corpo aqui até a superfície da Terra. Vamos considerar isso aqui como uma altura H. Olha só, tá? Então, no caso da Terra e nós, logicamente, essa distância ela é dada pelo raio da Terra mais a altura H. Olha só, tá? Essa é a distância para calcular a aceleração adquirida pelo corpo, né? A aceleração com que ele vai cair, vamos dizer assim, porque se ele é atraído por centro da Terra, eu digo que ele está caindo. Perfeito? Muito bem. Bom, então eu posso substituir aqui na minha equaçãozinha. O raio da Terra é em torno de 6.000 quilômetros, tá? Então vamos lá. Nessa nossa equaçãozinha, eu vou ter o seguinte, G, olha lá, igual a G, grandão, massa da Terra, dividido por R mais H, raio da Terra mais H, tudo isso elevado ao quadrado. Perfeito? Bom, aqui tem um detalhe muito interessante, gente. Observe bem. Se eu pegar esse corpo e colocá-lo na superfície da Terra, ou ele estiver muito próximo da superfície, ou, dizendo de outra maneira, se o H, que é a altura que ele está na superfície, for pequeno, mas muito pequeno mesmo, em relação ao raio, ou seja, for muito menor que o raio, o que vai acontecer? Isto aqui é praticamente o próprio valor do raio. Então, para que se tenha uma ideia, o raio da Terra, eu vou fazendo um rascunho aqui, daqui a pouco eu apago. Ó, o raio da Terra é aproximadamente, aproximando para baixo, tá? Em torno de 6.000 quilômetros. Olha lá. 6.000 quilômetros. 6.300 ela vai por doada, 6.000 quilômetros, tá? O raio da Terra. Imagine, você pega um prédio, digamos que cada andar tem em torno de 3 metros. Imagine um prédio de 100 andares. Seriam 300 metros de altura. Pô, 300 metros de altura, 500 metros de altura, é nada perto disso aqui. É muito pouco, tá? Quanto mais quando nós falarmos de 30 metros, nós falarmos de 10 metros, de 50 metros, é muito pouco. 6.000 mais 10, 6.010, né? 6.000 mais 5, 6.005, né? Quer dizer, a diferença é tão pequena que praticamente nós não notamos. Então, o que nós dizemos? Nós podemos fazer a seguinte análise, que é uma análise bem interessante. Se nós tivermos com o corpo na superfície da Terra, ou seja, com H muito menor que o raio da Terra, nós podemos dizer que a aceleração da gravidade vai ser dada por G, irmão, dividido por R ao quadrado, ó. Ou seja, se H é muito pequeno, isso aqui é praticamente zero comparado com o raio. Então eu posso dizer que é o raio e eu tenho um valor muito aproximado. Se nós considerarmos a Terra como uma esfera homogênea, bonitinha, tá? Isso aqui vale perfeitamente, ok? Só que aí nós podemos ver o seguinte, se nós colocarmos aqui o G, a massa da Terra e o raio da Terra, pegarmos o valor, olharmos na tabelinha aí o valor e colocarmos esses valores aqui, nós vamos ver que esse G, ele vai dar um valor próximo, um valor aproximadamente igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. É óbvio que esse valor, gente, ele só seria válido, seria igual em todos os pontos se a Terra fosse perfeitamente esférica, tá? E mesmo assim seria um valor aproximado. Mas, na realidade, não é bem isso que acontece, né? A Terra não é uma esfera perfeita, bonitinha e tudo mais. No entanto, nós temos esse valor aqui como um valor médio. Então, nós podemos considerar para efeito prático, se nos nossos problemas nós considerarmos a Terra como uma esfera,
que é o que normalmente vai acontecer, uma esfera homogênea, nós podemos considerar esse valor como um valor de aceleração constante. Esse valor é o que nós chamamos de aceleração da gravidade na superfície da Terra, tá? Ou a alturas muito pequenas em relação ao valor do raio da Terra, tá? Então, a aceleração da gravidade, olha lá, aceleração da gravidade na superfície da Terra. Nesse caso, ele é sempre um valor constante. Aceleração da gravidade na superfície da Terra. Tá? Superfície da Terra. Tá ok, gente? Então tá aí, só uma passada rápida para se saber, para se lembrar de onde veio a aceleração da gravidade e por que ele é esse valor e por que nós consideramos como valor constante, sendo que, na verdade, ele varia ao longo da altura. Tá bem? Então, um abraço, fiquem com Deus, espero que vocês tenham entendido. Valeu, tchau!